Fala galera, aqui é o Pedro Pôncio e hoje nós estamos aqui para mais um capítulo do Insight. Para você que não sabe, Insight é o culto de ensino da nossa igreja Church in Connection e hoje nós vamos finalizar a terceira carta da prisão do apóstolo Paulo, do livro Insight da prisão. Você que está com o seu livro aí, com a Bíblia aberta, não esqueça de fazer as suas anotações para que você possa gerar esse conteúdo para abençoar aí o seu discipulado. Eu não vou trazer o contexto histórico da carta. Se você quer esse pano de fundo histórico, geográfico, cultural, volta aí na nossa playlist no canal do YouTube, no primeiro capítulo, onde nós fizemos a introdução, nós geramos esse conteúdo que serve como um pano de fundo para esses 4 capítulos. Hoje nós vamos direto ao ponto, o conteúdo está muito enxuto, são alguns pontos muito específicos aqui que a gente vai trabalhar nessa carta, são conteúdos muito importantes, porque Paulo está finalizando uma série de assuntos. Não se esqueça que dentro do gênero literário de carta, nós entendemos que uma carta ela deve ser lida por completo. Sempre que você for ler uma carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, leia a carta por inteiro. E então Paulo aqui agora vai caminhar para a conclusão dessa carta extraordinária que nós aprendemos aqui na plataforma do Insight e que hoje você vai ter um vislumbre dessa conclusão para onde Paulo caminha a partir do entendimento da carta aos Colossenses. Então olha só, no capítulo 4, no verso 1, ele já vai trazer aqui um insight muito legal, porque ele diz o seguinte, ele diz assim: Senhores, tratai com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Então é interessante que no texto original do grego nós não temos a divisão entre capítulos e versículos. E algumas bíblias, como a revista Almeida Atualizada, ela vai trazer esse versículo no verso 1 do capítulo 4. Em algumas versões, ela vem como o verso 26 do capítulo anterior, que é o capítulo 3. Então, ele está trazendo uma sequência no capítulo 3 e ele não termina. Ele vai terminar no versículo 1 do capítulo 4, para no verso 2, então, ele começar um outro assunto. Mas, basicamente, aqui, Paulo estava falando sobre os deveres familiares da mulher, estava falando sobre o dever familiar do pai, o dever familiar do filho, e agora ele vem dizer o seguinte: todo senhor de escravos, dentro da cultura a que Paulo estava inserido, aqui Onésimo estava inserido, aqui Filemão estava inserido, a gente vai estudar na próxima aula a carta de Paulo a Filemão, que é uma carta muito sucinta, muito curta, mas ela é muito rica. Então já abro um parênteses aqui para você, anote essa expressão: somos todos onésimos. E esse insight você só vai ter no próximo Insight da Prisão, que é o encerramento do livro Insight da Prisão. Eu tenho certeza que você vai ficar vislumbrado com esse conteúdo poderoso e de como Lutero, por exemplo, via a carta de Paulo a Filemão. Então não se esqueça, anote aí, somos todos Filemons, somos todos onésimos, aliás, para o próximo insight. Então o que ele está dizendo aqui no verso 1? Todo senhor também tem um senhor. Ou seja, todo senhor de escravo com S minúsculo também tem um senhor com S maiúsculo. Então, da mesma forma que o seu senhor, ou seja, Deus, trata você, é dessa forma que você deve tratar o seu servo. Então, Paulo ele coloca toda a hierarquia por terra quando ele entende que o princípio do evangelho é você tratar com dignidade, porque é isso que você recebeu. Se você recebeu a salvação a partir de uma graça, essa graça, você foi alcançado por essa graça, e as pessoas que estão à sua volta, seja ele seu funcionário, seja ele qualquer pessoa que trabalhe com você, que preste serviço para você, no caso aqui o escravo, ele deve ser tratado com a mesma dignidade e deve ser também alvo dessa graça que te alcançou. O mais incrível é que a palavra equidade aqui, ela dá a ideia de uma balança. E equidade não é igualdade, a gente não pode confundir. Igualdade é você tratar todos iguais. Equidade é você tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Equidade é você equilibrar as coisas, é você analisar a circunstância de uma pessoa e ajudá-la da forma que ela precisa ser ajudada. Então, essa palavra aqui no verso de número 1 é muito importante, porque a palavra equidade não é igualdade. Anote isso aí. Vamos para o verso 2. O verso 2 diz assim: perseverai na oração, vigiando
com ações de graça. E aqui eu vou repetir mais uma vez, Paulo está dizendo, persevere na oração. É incrível como a Bíblia ela nos orienta de forma extraordinária, porque Paulo está dizendo que se a oração fosse algo tão fácil de fazer, ele não mandaria a gente perseverar. Deus não usaria Paulo para inspirado nesse texto, para nos trazer a mensagem de forma imperativa, persevere na oração. Isso aqui não é uma solicitação, não é uma possibilidade, não é uma dica, não, é um imperativo, é um mandamento. Persevere na oração. Então, olha só, como nós perseveraremos na oração? Entendendo que oração é um estilo de vida e não um momento durante o seu dia e não um momento durante o seu culto dominical. Oração é um ambiente onde você entra em relacionamento com Deus. Você ouve Deus através da palavra, você devolve essa glória a Ele a partir da oração e você persevera nesse ambiente de comunicação onde Deus fala com você e você também fala com Deus, onde Deus te ouve e você também ouve a voz de Deus. E ele vai estender isso dizendo que isso deve ser mantido a partir de ações de graça. A graça de Deus deve acompanhar todo esse processo. O verso 3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. É incrível essa expressão que Paulo utiliza, para que Deus abra a porta da palavra. Lembrando que se trata do livro Insight da prisão, a qual Paulo está preso, escrevendo essas 4 cartas. Paulo não pede oração para que Deus abra a porta da cadeia. Paulo não pede oração para que Deus abra a porta da sua cela. Paulo pede oração para que Deus abra a porta da palavra. Porque Paulo entendia que mesmo ele estando preso, a palavra não estava presa. A palavra sempre foi livre. O Espírito de Deus, ele não estava preso e ele estava em atividade no início da igreja, transformando pessoas a partir do entendimento da palavra. Paulo ora dizendo que Deus abra a porta da palavra. O mais incrível é que Deus abrindo a porta da palavra significa que Paulo está querendo oportunidades para ele abrir a porta do reino. Se lembre que quando, em Mateus 16, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu te darei as chaves do reino, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Essa chave do reino, essa expressão chave do reino, significa as chaves hermenêuticas, ou seja, as chaves de interpretação e de entendimento acerca do Antigo Testamento e de quem Cristo era. Toda a leitura do Antigo Testamento, encontrando Cristo lá. Então, Pedro, posteriormente os apóstolos, posteriormente o apóstolo Paulo aqui, que foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, eles agora passam a ser esses homens capacitados por Deus para dar acesso às pessoas ao reino de Deus. Como isso era possível? A partir da pregação da palavra. A pregação da palavra sempre foi a chave que dá acesso ao reino de Deus. Conforme os apóstolos pregavam, mais pessoas tinham acesso ao reino de Deus e esse ministério foi passado para a igreja. Então, Paulo está dizendo que Deus abra a porta da palavra. Deus é responsável por abrir a oportunidade para que nós possamos pregar. Mas é a nossa pregação que vai abrir a porta do reino de Deus a essas pessoas. Então, Deus entrega à sua igreja as chaves do reino. As pessoas precisam entrar no reino, precisam conhecer o Rei, que é Jesus Cristo, e cabe a nós como igreja a responsabilidade de dar acesso a elas mediante a pregação da palavra de Deus. A ministração da palavra abre o entendimento das pessoas, abre o coração para que elas possam, assim como Nicodemos, quando Jesus olha para ele e diz: você não está longe do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus estava abrindo a porta, dizendo: Nicodemos, pode entrar. Se você nascer de novo, então você pode ver e também pode entrar no reino de Deus. Paulo, ele, no verso de número 3, vai falar sobre o mistério. Ele diz assim: para que Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Eu já disse isso em alguns insights passados, mas vou repetir para que você nunca mais esqueça. Na Bíblia, a palavra mistério, ela não está ligada a algo que Deus quer ocultar de você. Muito pelo contrário, mistério na Bíblia se trata daquilo que Deus tem pretensão de revelar a você. O próprio livro de Apocalipse, que muita gente fala, é o livro de mistério, porque é um livro aparentemente complexo. A palavra Apocalipse
não significa mistério. A palavra Apocalipse, na sua tradução literal, é revelação, é manifestação, é iluminação. Então, olha só, quando alguém não entende algo na Bíblia, ela vai lá para Deuteronômio 29 e diz assim: mas a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Ora, eu pergunto, o que são então as coisas reveladas se não a Bíblia Sagrada? Tudo que Deus quis ocultar de você, tudo que é mistério para Deus, Ele não colocou na Bíblia Sagrada. Justamente porque a Bíblia é a revelação de Deus. Por que Deus brincaria conosco, colocando na Bíblia Sagrada coisas aos quais Ele não queria revelar? Tanto que, quando o apóstolo Paulo, ele diz que é levado ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele disse que ouviu coisas inefáveis, ou seja, aos homens não era digno compartilhar e não era possível, não foi autorizado a Paulo compartilhar isso com os homens. Se não foi autorizado compartilhar, certamente Paulo não escreveu para que esse mistério não fosse colocado na Bíblia. Você quer uma outra prova? Apocalipse capítulo 10, verso 4, João está na ilha de Patmos recebendo a revelação do Apocalipse e de repente a Bíblia diz que ele ouviu a voz dos 7 trovões e ele fez com que ia escrever, mas o Cordeiro disse para ele: João, não escreve essas palavras, sela essas palavras, ou seja, aquilo não era digno aos homens compartilhar, por motivos que só Deus entende. Ele não quis compartilhar a voz dos 7 trovões conosco, então João não escreve, porque não foi autorizado a ele escrever. Ou seja, tudo que está escrito são para nós e os nossos filhos. Mistério na Bíblia não é algo oculto, mas algo revelado. Eu vou provar para você aqui, no texto de Efésios capítulo 3, verso 2, diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Deus confiou algo a Paulo. O que ele confiou a Paulo? Verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente. Ele está falando do capítulo 1 e 2 de Efésios, que ele escreveu há pouco tempo, e ele está dizendo: esse mistério foi dado a mim conhecer. E ele diz, o verso 4 diz assim: pelo que, quando vocês lerem, podeis também compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então não tem mistério na Bíblia. Muito pelo contrário. Na Bíblia tem a revelação. Aquilo que Deus quis compartilhar conosco. Mas Pedro, tem coisas na Bíblia que eu não entendo. Olha só, não confunda mistério com inesgotabilidade. A Bíblia é um livro humano e por isso nós conseguimos interpretá-la. Mas ela também é um livro divino, tal como Cristo tem 2 naturezas, a Bíblia também tem. E sendo um livro divino, se trata de um ser divino que é inesgotável. Da mesma forma, como Tomás de Aquino disse, que um oceano não cabe em uma caneca de água, não cabe a nós, a nossa limitação, o esgotamento do conhecimento de Deus, porque isso não é possível. Então, aquilo que está aqui, Deus quis revelar. O que não compete a nós, não compete a nós. Isso não é mistério, simplesmente não compete a nós. Isso pertence a Deus. Como quando os discípulos mais uma vez chegam a Jesus e diz: Jesus, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse: não compete a vocês saber o tempo e as estações que Deus reservou para si. Então, se não é para nós, não é um mistério. Aquilo que é para nós está na Bíblia e é isso que Deus quis revelar para nós. A Bíblia é a revelação de Deus. Não confunda a nossa preguiça diante da interpretação da Bíblia com um mistério. O que Deus quer revelar está aqui e quanto mais nós nos dedicamos a isso, mais nós entendemos a revelação de Deus através da Bíblia Sagrada, ok? E é incrível como ele traça uma linha de pensamento com abrir a porta da palavra, ou seja, a manifestação da pregação, com o mistério que é revelação. E no verso 3 ele vai continuar dizendo manifestação. Olha só. Deixa eu voltar aqui para Colossenses, verso 3. Abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Verso 4, aliás. Para que eu o manifeste, como devo fazer. A palavra manifestação aqui é mais uma vez Apocalipse. Paulo está dizendo: eu preciso manifestar Cristo. Se lembra de onde Paulo utiliza essa expressão mais uma vez? Romanos 8,19, quando ele diz: a criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Paulo está dizendo: eu como filho também preciso manifestá-lo.
ou seja, manifestar quem Cristo é. Trazer luz ao mundo de trevas. Trazer Cristo, que é a luz do mundo, a um mundo tenebroso. Então, quando nós como igreja mostramos quem Cristo é ao mundo, isso significa que a luz está dissipando as trevas. Isso significa que Cristo está sendo manifestado. Cristo está cumprindo o seu papel de iluminação, de entendimento e de revelação ao mundo. Já estamos caminhando para o final, por incrível que pareça. Verso 5, ele vai dizer mais uma vez: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, ou seja, não cristãos. E ele diz: aproveitai as oportunidades. Eu quero aplicar isso aqui na sua vida. Qual foi a última vez que você teve a oportunidade, ou seja, que a porta da palavra foi aberta diante de você? Se você não sabe, eu vou te dizer, foi hoje. Foi no seu serviço, quando alguém veio comentar que a vida dela não estava tão boa. Foi talvez no mercado, quando você se depara com uma pessoa triste e que você sabe que ela precisa de uma palavra. Foi no Uber, quando você percebe que o Uber está puxando assunto, mas que também está precisando receber uma palavra. Deus sempre tem aberto a porta da palavra a nós. Nós, como dispenseiros do mistério de Cristo, como pessoas que possuem as chaves do reino, às vezes somos negligentes diante das oportunidades. E Paulo ele quer enfatizar tanto isso que ele diz: olha, para os que estão de fora, aproveitem as oportunidades. Então crie oportunidades onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, na sua igreja, em qualquer lugar, para que a palavra seja pregada e para que o reino seja manifestado através da sua vida. Nós devemos pregar a tempo, como Paulo diz, e também devemos pregar fora de tempo. Sempre é tempo de pregar a palavra. Do verso 10 ao 17, Paulo vai dizer basicamente o seguinte: ninguém foi chamado para andar sozinho. Porque a partir do verso 10 ele vai dizer: saudai Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, que é primo de Barnabé, João Marcos, a quem escreveu o Evangelho segundo Marcos, sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. Jesus, conhecido como justo, os quais são únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Saudai Epáfras. Ele vai falar aqui no verso 14, saudai Lucas, o médico amado. No verso 15, ele vai dizer, saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que com ela hospeda em sua casa. Paulo vai dizer o seguinte: galera, tudo que eu estou fazendo, no verso 17, Arquipo, tudo que eu estou fazendo eu não faço sozinho. Nós temos homens e mulheres de Deus anônimos que não estão em um texto da Bíblia Sagrada, mas que Paulo entende que tudo aquilo que Deus estava fazendo não era através dele, mas da sua igreja. Paulo nunca quis angariar para si a glória, nunca quis angariar para si a visibilidade. Paulo pouco sabia que suas cartas teriam tamanha autoridade para cumprir aquilo que Deus proporcionou durante a história. Paulo, ele está simplesmente cumprindo a sua vocação e entendendo: ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Nenhum homem é uma ilha. Nós não podemos nos isolar, porque afinal a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros. É por isso que a palavra-chave de Paulo, além de em Cristo, no Novo Testamento, nas suas cartas, é também a palavra uns aos outros, que existe centenas de vezes no Novo Testamento. Amai uns aos outros, cuidai uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai uns aos outros. Uns aos outros é a palavra de Paulo. Paulo trabalha muito a ideia da mutualidade, porque Paulo viveu isso. Paulo não foi chamado para andar sozinho, nunca fez questão de estar sozinho, e Paulo sabia que ele sempre estava cercado desses irmãos, desses homens e mulheres de Deus, que são, mediante o Espírito Santo, a força motriz que trouxe a igreja até aqui. Não somente Paulo, mas centenas de outros irmãos, milhares de outros irmãos deram a vida para que a igreja estivesse aqui. E Paulo está dizendo: eu quero lembrar deles, eu quero que vocês se lembrem dessas pessoas. E eu acho incrível no verso 16, quando ele diz: e uma vez lida esta epístola também entre vós, providenciai para que ela seja também lida aos laodicenses. E dos laodicenses lede-a igualmente perante vós. Ou seja, Paulo está dizendo que essas cartas que ele está enviando não são cartas somente endereçadas a essa igreja ou cidade, mas que são cartas rotatórias,
cartas rotativas, que serão lidas em todas as igrejas, porque ele entendia que Deus estava usando esse conhecimento para que a sua igreja fosse instruída. Paulo finaliza no verso 18 dizendo: a saudação é de próprio punho. Paulo, ponto. Lembrai-vos das minhas algemas e a graça seja convosco. Paulo está dizendo que no dia mau nós precisamos nos lembrar que nada pode parar a igreja. Paulo, que era o líder da igreja, Paulo, que era o teólogo da igreja, Paulo, que era o pastor das igrejas, Paulo está dizendo: nada pode parar a igreja. Lembrai-vos de que tudo isso que está acontecendo é mediante algemas em minhas mãos, algemas em meus pés, guardas à minha volta. Contudo, ainda que eu esteja preso, a palavra permanece viva, a palavra permanece livre e a palavra permanece cumprindo o que lhe apraz. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo insight, no encerramento dessa carta, falando sobre a carta de Paulo a Filemão. Vamos falar sobre o escravo Onésimo, como Lutero entendia essa perspectiva. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muito você. Então Deus abençoe e a gente se vê no próximo insight.